Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das comissões proféticas mais viscerais, mais dramáticas dos textos antigos. É uma jornada sobre o que significa ser transformado por uma mensagem antes mesmo de conseguir pronunciá-la. Então, vamos nessa! Para a gente entender essa jornada do profeta, vamos passar por 6 momentos-chave. A gente vai desde o chamado dele, lá no meio do desespero, até o comecinho bem surpreendente do ministério. É todo um processo de preparação para uma tarefa que parecia impossível. Antes de mais nada, a gente precisa entender o cenário, onde é que essa história está acontecendo. E olha, não é um tempo de paz, não. Longe disso. A gente está falando de um momento de colapso total, de desespero profundo para toda uma nação. E o personagem principal aqui, Ezequiel, a história dele é super interessante. Pensa só, ele era um sacerdote, a vida dele era servir no templo em Jerusalém. Só que agora ele é um prisioneiro, um exilado na Babilônia. Ele está num lugar onde não pode ser quem foi treinado para ser. É nesse vazio, nessa crise de identidade e de propósito, que a voz divina o alcança. E a primeira ordem que Ezequiel recebe não é para falar, não é para pregar nada disso. É algo muito, mas muito mais estranho. Uma coisa bem física que vai se tornar a grande metáfora de toda a sua missão. Pensem na cena comigo. Do nada, uma mão aparece vinda de uma visão divina e oferece um rolo, tipo um livro antigo. E a ordem que vem é coma. Não é leia, não é estude, é coma. Uma imagem super forte, meio bizarra até, né? E aí fica a pergunta, mas o que isso quer dizer afinal? O ponto todo é esse. Comer o rolo é um símbolo. Significa internalizar completamente a mensagem. Sabe, o profeta não podia ser só um carteiro que entrega a carta e vai embora. A palavra divina tinha que ser digerida, absorvida. Tinha que fazer parte do corpo dele, do sangue, dos ossos. Ele não só entrega a mensagem, ele se torna a mensagem. E aí o Ezequiel vai lá e obedece. Ele come o rolo. E a experiência que ele tem ao fazer isso revela um paradoxo, sabe? Uma contradição bem no centro da missão dele. Olha que coisa, na boca dele, o gosto era doce, doce como mel. Só que o conteúdo do rolo que estava escrito era só lamento, pranto, desgraça. Como assim? Como uma coisa pode ser tão doce e ao mesmo tempo tão amarga? É aqui que a gente chega no coração da experiência de ser um profeta. A sacada é que a doçura não estava na mensagem em si, mas no ato de obedecer. É a alegria de estar em comunhão com o divino, de cumprir a missão. Isso é uma experiência sublime. Já a parte amarga, essa vinha do conteúdo. A mensagem confrontava as pessoas, julgava o erro e anunciava consequências bem dolorosas. Ok, então a mensagem foi internalizada, mas para quem ele tinha que levar essa mensagem? E aqui vem o pulo do gato. Não era para um povo estrangeiro, era para o próprio povo dele. E é justamente aí que o desafio ficava gigantesco. A avaliação que vem de cima é brutalmente honesta. O problema não era a língua, não era a cultura. O problema era uma resistência moral, espiritual mesmo. A missão já começa com a certeza de que ele seria rejeitado. E tem uma ironia trágica nisso tudo para mostrar o tamanho do problema. O próprio texto diz que se Ezequiel tivesse sido enviado para outras nações, para povos que ele nem entendia a língua, eles teriam dado ouvidos. Pensa que loucura, o povo escolhido tinha se tornado mais cabeça dura do que todo mundo ao redor. E essa história do Ezequiel, olha, não é um caso isolado não. Ele faz parte de um padrão longo e bem doloroso. A gente vê isso com Moisés, com Isaías, com Jeremias, até mesmo com Jesus. Todos eles enfrentaram essa mesma resistência vinda de dentro de casa. Essa teimosia era um tema que não parava de se repetir. Beleza? Então, se o público é cabeça dura, qual é a solução? Adoçar a mensagem? Mudar o discurso para agradar? Não. A solução divina é outra. É transformar o mensageiro. E o que vem a seguir não é só um tapinha nas costas, uma palavra de incentivo, não. É uma transformação real, profunda, na natureza do próprio Ezequiel. É uma capacitação divina para a luta que ele ia enfrentar. É aquela lógica, para enfrentar uma testa dura, a solução é dar ao profeta uma testa mais dura ainda. Ele é transformado, se torna como um diamante, a coisa mais resistente que existe. E a ideia aqui não é ser agressivo, mas ter uma resiliência divina, sabe? Uma firmeza que não se abala, para aguentar toda a hostilidade sem dar um passo para trás. E aqui tem um detalhe sensacional. O nome dele
Ezequiel, em hebraico, Yehezkiel, significa Deus fortalece. É incrível, né? A missão dele é se tornar exatamente o que o nome dele já dizia. A identidade e a missão viram uma coisa só. Pronto. Agora ele está fortalecido, transformado, e aí o Espírito o leva até os exilados. Mas o jeito que o ministério dele começa é totalmente inesperado. Não é com um discurso inflamado, não. É com algo muito, muito mais profundo. Ele chega nesse lugar, Tel Abib, que ironicamente significa colina da inundação, ou seja, um lugar de ruína. E lá, ele simplesmente se senta no meio do povo exilado. E por 7 dias inteiros ele não fala nada. Fica em silêncio, atônito, só presente. E esse silêncio, esse foi o primeiro e, quem sabe, o mais poderoso sermão dele. Porque esse silêncio tinha um significado triplo. Primeiro, era luto. 7 dias era o tempo de luto, e ele estava de luto pela morte espiritual da nação. Segundo, consagração. 7 dias também era o tempo para consagrar um sacerdote. E terceiro, e talvez o mais importante, era pura empatia. Antes de falar qualquer palavra, ele se sentou onde eles se sentavam. Ele compartilhou da dor deles primeiro. Então, olhando para trás, a gente vê que essa preparação teve 4 passos bem lógicos. Primeiro, a internalização, comer o rolo. Segundo, o confronto, encarar a realidade do público rebelde. Terceiro, a capacitação, receber a testa de diamante. E por último, a iniciação, começar tudo com um silêncio cheio de empatia. No fim das contas, a ordem final para Ezequiel se resume a isso. Fale, quer ouçam, quer deixem de ouvir. O sucesso da missão dele não ia ser medido pela reação das pessoas. Não, ia ser medido pela fidelidade dele em entregar a mensagem. Isso deixa uma pergunta no ar, né? Como é que a gente mede o sucesso das nossas próprias missões? É pelo resultado ou é pela fidelidade ao propósito?